Estamos em Efésios, capítulo 4, também quero dar boas-vindas àqueles que estão nos visitando. Eu pedi para o Judson fazer apresentações, porque, como eu estou voltando agora, eu não sei quem veio na minha ausência. Então, foi esse o motivo. Mas sejam bem-vindos vocês que estão nos visitando, ou pela primeira vez, ou pela primeira vez depois de muito tempo. Eu não lembro exatamente que ano que era, mas quando eu era jovem em Uberlândia, nós celebrávamos com as igrejas um retiro de carnaval. Ficava à beira de um rio Claro, ficava 80 quilômetros de distância. E naquela época não era como hoje é, a gente sai, né, já sexta-feira de noite e fica lá sábado, domingo, segunda e terça. Naquela época a gente chegava lá, no máximo domingo à noite, talvez segunda de manhã, para só ter 2 dias e meio de retiro, e para não perder o culto na igreja. Esse era o pensamento. E hoje, quando eu tenho feito, eu tenho tentado levar a igreja para o retiro, mesmo os que não podem ir, mas de domingo podem, né? Mas isso exigia que alguém fosse antes para uma barraca, era muito rústico, né? E meu pai tinha uma caminhonete, Chevrolet, 1953. Isso foi em 81, 82. Então, era bem velhinho, né? E os jovens lá da época tinham o hábito de dar apelidos em nossos carros. Nós tínhamos um Opala anos 70, que eles chamavam de Abraão, porque ia pela fé. Aí, quando meu pai comprou essa caminhonete, já taxaram de Metusalém, que era tão velho, né? Aí, as coisas eram bem menos rigorosas naquela época, e enchemos a caminhonete de tudo que a gente precisava de acampamento, e um outro senhor ia nos levar, e depois ele iria voltar com a caminhonete, meu pai não podia ir. E eu não sei por que cargas d'água, ele resolveu levar os 2 filhos dele junto. Então, ficou ele e os 2 filhos dentro da cabine, e eu e um outro rapaz jovem e mais 2 colegas da minha idade atrás, agarrados em cima da carga, né? Como eu disse, era bem mais solto, mas quando chegamos na estrada, a polícia nos parou, o policial nos parou e falou, não, pode não nos multou, mas você tem que andar dentro da cabine. Bem, com os 2 filhos bem pequenos, não cabiam todo mundo. E eles falaram para mim, já que a maioria das coisas eram nossas, vai você, a gente pega carona. Aí eu cheguei lá e tirei as coisas da caminhonete, levamos para o lugar e comecei a mexer nas coisas quando rapidamente chegou o rapazinho que estava com os outros 2. Ele disse, eu peguei carona rapidamente, os demais falaram, vai você que a gente pega outra carona, só tinha um lugar. Então ele foi, aí vieram, nós começamos a montar as barracas e tal, a gente precisava de um lugar para descansar aquela noite e tal. E passou 1 hora, passou 2 horas, os outros rapazes não vieram. Aí escureceu, eles não vieram. Aí eu pensei, não pegaram o carona, voltaram para casa. Não, eles tinham resolvido que iriam começar a caminhar, que uma hora ia parar alguém para pegá-los. Então vieram caminhando. 3 horas da manhã, eles entram no acampamento e me acordam. Eu falei, puxa, eu pensei que vocês estavam dormindo. Não, nós imaginamos que vocês pensavam que a gente estava dormindo e os lá em casa pensavam que a gente estava no acampamento. A gente veio caminhando, ninguém quis parar. Aparentemente tinha matado um caminhoneiro e jogado o corpo dele lá da estrada, ninguém queria parar.
finalmente conseguiram, nos últimos 15 quilômetros, conseguiram uma carona porque eles mostraram para a pessoa que estavam desarmados. E um caminhão que estava subindo, pegou eles. Mas eles andaram, caminharam por horas e horas e horas. E disseram que o que mais fez falta foi água. E eles passaram uma sede muito, muito grande. Quase 80 quilômetros a pé. Agora, esse tipo de caminhada é uma metáfora para a vida cristã. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios 4:1. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Nota esse andeis aqui, esse caminhar, não é uma corrida, o progresso é lento, mas constante. Exige persistência e perseverança. Você não pode desistir. Mas nem toda caminhada contínua é progresso. E uma vez, um artigo baseado em uma parábola de C.S. Lewis. Imagina, ele disse, que você está andando com o seu cachorro preso na corrente. Aí você chega, isso, se você já teve cachorro, isso já aconteceu com você, com certeza. Você está andando com ele preso na corrente, e aí você chega perto de um poste, e você precisa ir para lá, mas ele quer ir para lá. E o que acontece? Ele se enrola todinho no poste, não é? Aí você, o dono, que sabe mais do que ele, você puxa ele, e quanto mais ele tenta progredir, mais preso ele fica. O dono sabe por onde ele tem que ir, mas o cachorro, por ser míope, não enxerga. Aí o dono puxa pela corrente, e só quando ele voltar e se desenrolar todo e passar do lado correto do poste, é que ele passa a fazer progresso novamente. Nós precisamos pensar nesse tipo de imagem, nesse tipo de metáfora, para entendermos o que é exigido de nós na vida cristã, porque Deus quer que façamos progresso constante, e Deus é nosso guia. E estamos presos por uma espécie de corrente, não literalmente, mas Ele está nos guiando pelo Espírito Santo que Ele nos deu, que habita internamente em nós, que nos dirige os caminhos, e Ele enxerga. E às vezes a gente quer passar pelo lado errado do poste. Então, Paulo começa, depois de 3 capítulos, a ensinar doutrina. Ele mostra a diferença que esses ensinamentos fazem em nossas vidas. Ele mostra por que é tão importante ter o conhecimento teológico sobre Deus, sobre a vida cristã, porque agora ele vai mostrar a importância desses ensinamentos, a diferença que faz em nossa vida. E hoje à noite, nós não vamos ver todos os detalhes, porque eu pretendo voltar domingo que vem para os versículos 3-6, mas queremos ver 3 coisas que precisamos fazer como parte do nosso progresso na jornada cristã. Antes disso, eu lembrei que talvez você está pensando, mas você não terminou o capítulo 3, não terminei mesmo. Faltam 2 versículos, nós vamos fazer isso na quarta-feira. Então, quer saber sobre a adoração, a doxologia no final do capítulo 3? Você veio na quarta-feira, mas era curto demais para domingo à noite, e eu estou procurando mensagens curtas para quarta-feira à noite, então resolvi inverter. Mas hoje à noite, 3 coisas que precisamos fazer para progredir na jornada cristã. A primeira delas se encontra no versículo 1, é que nós precisamos lembrar para o que fomos chamados. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Quando eu era
adolescente, não era nem jovem ainda, uma amiga nossa lá no grupo de jovens, ela era ginasta, tinha ganho a medalha de ouro no Campeonato Estadual de Minas Gerais, só para você ter uma ideia, ela era muito boa. E um dia a gente estava compartilhando bênçãos na igreja, e ela disse, eu estava na dúvida se eu deveria continuar a ginástica ou não, aí eu li esse versículo, nós devemos andar digno da vocação a que nós fomos chamados. Eu tenho vocação para ginástica, eu vou continuar na ginástica. Bem, nós ficamos todos contentes que ela resolveu continuar na ginástica, mas esse versículo não tem nada a ver com esse tipo de vocação. A vocação aqui é a vocação para sermos filhos de Deus, para sermos pessoas salvas. Quem está chamando, quem está nos vocacionando para sermos seus seguidores é o próprio Deus. Porque muitas vezes crentes pensam que são cristãos porque decidiram que esta é a vida que querem para si mesmos, que essa é a direção que querem seguir, porque parece uma vida boa para eles. E pode até ser que, do ponto de vista deles, eles escolheram seguir a Deus, escolheram colocar sua fé em Jesus Cristo. A maioria de nós tomou essa decisão desta forma. Mas, do ponto de vista de Paulo, só o fizeram porque já houve uma obra divina neles. Deus os chamou para si. Deus iniciou a obra da salvação. E se ele iniciou a obra da salvação, ele tem o direito de nos dizer como devemos viver nossas vidas. Para o que Deus nos chamou? Porque nós temos que andar dignos da vocação a que fomos chamados. Para o que Deus nos chamou? Bem, para saber isso, nós precisamos voltar para os primeiros 3 capítulos. Foi bom que nós lemos alguns desses versículos, mas eu quero vocês... não vou ler os versículos, mas eu quero que vocês batem o olho nos versículos que eu vou mencionando, para você lembrar das coisas as quais fomos chamados ou escolhidos por Deus para fazer. Olha comigo no capítulo 1, versículo 4. São muitas e muitas coisas as quais Deus nos chamou. Versículo 4 diz que fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Está vendo? Capítulo 1, versículo 5, fomos predestinados para Ele para a adoção de filhos. Versículo 6, fomos chamados para, nota, louvor da glória de sua graça, para a adoração dEle, para o louvor dEle, para o resplendor dEle. Versículo 9, para conhecer o mistério da vontade de Deus. Versículo 11, para sermos a herança de Deus. Interessante isso. Ele vai ser o herdeiro, e nós somos a herança. Versículo 11 também diz que fomos predestinados para cumprir o propósito de Deus. Ele está dirigindo o carro e não nós. Versículo 12, fomos predestinados para ser o louvor da sua graça. Versículo 18, nós fomos chamados para uma esperança certa, uma esperança segura que não podemos perder. Ainda no versículo 18, fomos chamados para uma herança de gloriosa riqueza. Versículo 19, para experimentar a grandeza do poder de Deus. Capítulo 2, versículos de 1 a 5, que nós lemos antes, fomos chamados para a vida quando estávamos mortos. Versículo 6, do capítulo 2, fomos chamados para assentar-nos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 10 diz que fomos chamados para praticar boas obras específicas que Deus escolheu, determinou de antemão que andássemos nelas.
versículo 13, fomos chamados para nos aproximar de Deus e não ficar distante dele. Versículo 15, fomos chamados para fazer parte de um novo povo, a igreja. Versículo 16, fomos chamados para sermos reconciliados com Deus. Versículo 18, fomos chamados para ter acesso ao Pai em um espírito. Versículo 19, fomos chamados para sermos concidadãos com os santos. E versículo 20, para sermos da família de Deus. Versículo 22, fomos chamados para fazer parte do grande santuário dedicado ao Senhor para a habitação de Deus no Espírito. E no capítulo 3, fomos chamados para sermos ousados e confiantes quando acessamos a Deus pela fé. E versículo 17, fomos chamados para ter Cristo habitando em nosso coração. E eu não mencionei tudo, é muita coisa, não é? Se isso não transforma e guia uma pessoa, se isso não muda a nossa vida, não há nada que possa nos transformar e nos mudar. Eu já usei essa ilustração antes, mas eu quero usar de novo. Vocês já viram a história, foi um filme muito engraçado na TV, mas antes foi um seriado americano sobre a família Buscapé. Alguém lembra do filme A Família Buscapé? É engraçado porque não é nós, né? Mas imagina uma família que vem lá do interiorzão, que não sabe nem ler direito, aí eles ficam ricos, resolvem mudar para o lugar de ricos, que é Beverly Hills, na Califórnia. Mas eles não sabem viver como pessoa rica. Então, eles fazem o que sempre fizeram, colocam um chiqueiro no quintal, criam galinha no meio da cidade. Andam, né, com revólver ameaçando os vizinhos, com revólver não, com espingarda ameaçando os vizinhos toda hora, né? Chamando, não sabem ligar o fogão, o forno. Eles são ricos, mas vivem como pobres, como pessoas completamente ignorantes. É engraçado para se fazer um filme, mas não é muito engraçado quando a pessoa é nós, que tem toda essa riqueza, toda essa vocação, todos esses benefícios, e a gente ainda vive a vida cristã como se fôssemos pobres coitados, como ainda se estivéssemos presos ao nosso pecado, como se ainda estivéssemos vivendo segundo o curso desse mundo. Nós não temos desculpa, nós não temos motivo para isso. O que nos espera é infinitamente melhor e maior e mais rico e mais profundo do que qualquer coisa que nós temos aqui sobre a terra. Devemos viver de acordo com a vocação que nós recebemos de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é a primeira coisa. Quando nós colocamos em mente, quando nós fixamos em nossos corações o destino para o qual estamos indo e realmente queremos chegar lá, nós não vamos escutar pessoas dizendo você não vai dar certo. Nós não vamos também nos desanimar. Nós também não vamos ficar distraídos com coisas desse mundo. E se nós somos chamados para todas essas coisas, para que esperar a morte para herdá-las? Por que não viver hoje visando as coisas para as quais nós fomos chamados? Essa é a ideia. Vamos andar de forma digna da vocação a qual nós fomos chamados. Segunda coisa, ainda no versículo 1, que nós precisamos fazer nessa caminhada, além de colocar diante de nós o nosso destino final, precisamos seguir bons exemplos. Paulo diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Uma das coisas que a Bíblia faz frequentemente é nos dar bons exemplos para seguir.
Por exemplo, em Tiago 5, o escritor Tiago, que era meio irmão de Jesus, nos dá, por exemplo, Elias. E diz em Tiago 5,16, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Aí ele diz, Elias, dando um exemplo da súplica do justo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Por que ele diz? Porque a gente vê Elias mais tarde exausto e desanimado e deprimido, como nós ficamos às vezes, né? Ele era igualzinho a nós, mas ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo. Pode entrar, tem lugar bem aqui, perto da porta. E ele e ele orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Os exemplos de grandes santos do passado nos encorajam, incentivam e nos mostram como lidar com certas situações em nossa vida, fazer progresso em nossa vida cristã. Nós temos uma lista de heróis da fé em Hebreus 11. Paulo e outros autores do Novo Testamento estão frequentemente citando, falando de pessoas do Antigo Testamento. Hoje nós temos Paulo, por exemplo, e Tiago, e João, e Pedro como exemplos para seguir, e outros heróis da fé que viveram durante a história da igreja. É um dos motivos que eu amo tanto ensinar a história eclesiástica. Uma pequena aplicação, isso daqui é um parêntese, se você quer ser encorajado em sua vida cristã, leia boas biografias cristãs. É uma das minhas leituras prediletas. Tem uma biografia que nós produzimos em português, a editora Base Segular, bem antes do meu tempo lá, e produzimos tantos e não vendeu quase nada e deve ter ainda. Talvez é porque a capa é tão feia e a letra desse tamanho, mas é uma biografia e tanto. Chama Dakhtar, é sobre um médico que se converteu ao cristianismo, interessante a conversão dele, e ele foi como missionário a Bangladesh, e ele estabeleceu a primeira missão em Bangladesh, um país bem muçulmano, e é muito, muito interessante. Se você tem acesso, uma das pessoas que trabalhavam na editora Batista lá pegou o livro, porque a gente dava livros para os funcionários, e ela leu o livro e falou, eu pensei que ia ser um livro tão ruim, mas eu quase não conseguia fechar o livro de tão interessante que era. Eu tenho outros heróis da fé que eu poderia sugerir, mas o herói aqui é o apóstolo Paulo. Ele é o nosso exemplo. Ele nos dá algumas coisas que podemos aprender com ele. Ele diz, eu Paulo, o prisioneiro no Senhor. Então, a primeira coisa que aprendemos com ele é que a nossa salvação nos prende a Cristo. É interessante que ele não disse que ele era prisioneiro do Senhor, ele era prisioneiro, porque estava em Roma, preso, literalmente acorrentado a um guarda, e ele é prisioneiro no Senhor. Mas na prática não há grande diferença. Paulo estava preso justamente porque ele seguia Jesus Cristo. A lição aqui é a seguinte: você não pode apenas acrescentar Jesus à sua vida. Você não pode apenas acrescentar Jesus à sua vida. Então, eu vou continuar fazendo todas as coisas que eu sempre fazia, pensando da forma que eu sempre pensava, amando as coisas que eu sempre amava, e só acrescentar Jesus, né?
6 horas eu acordo, aí eu me arrumo, 6h30 eu pego minha Bíblia, eu leio, aí eu fiz a minha parte religiosa do dia. 7 horas eu vou trabalhar, à noite eu volto, vou assistir um filme, vou jogar videogame, vou fazer janta, não sei o que você faz. À noite, depois da janta, vou me divertir um pouco e vou descansar. Eu acrescentei Jesus à minha vida. Mas nada mudou. Suas diversões não mudaram, seu pensamento não mudou, seus amores não mudaram, seus costumes não mudaram. Eu vou para o serviço de segunda a sexta, talvez sábado de manhã até meio-dia. Eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu reservo um dia para ir para a igreja. Um culto na semana eu vou para a igreja. Nós não podemos tratar Jesus dessa forma. Ele quer toda a nossa vida. É tudo ou nada. Eu li em um livro há décadas, o que eu vou ler para vocês, escrito por um homem por nome de Wilbur Rees. Eu não sei nada a respeito desse homem. Sei que ele tem um livro de menos que 100 páginas, onde tem esse escrito que eu vou ler, que ele escreveu, que eu acho que nós precisamos ouvir. Estou traduzindo do inglês, então se alguma coisa não fizer sentido, é por isso, mas ele diz assim: imagina alguém chegando num balcão e dizendo assim: eu gostaria de comprar $3 de Deus, por favor. Não o suficiente para fazer explodir minha alma ou incomodar o meu sono, mas só o equivalente de um copo de leite quente ou uma soneca ao sol em dia de inverno. Não quero uma quantia de Deus tão grande que me faça amar um negro ou trabalhar no campo com boia fria. Quero êxtase, não transformação. Quero o calor do ventre materno, não um novo nascimento. Quero 1 quilo do eterno em um saquinho de papel. Por favor, me venda $3 de Deus. Há muitas pessoas que querem tratar Deus assim. Só quero um pouquinho. Só um pouquinho dele. Alguma coisa para me fazer sentir bem, para apaziguar a minha consciência, para me fazer sentir que minha vida tem propósito. Mas daí deixe-me em paz. Não mexe comigo. Paulo não entendia esse tipo de ideia. Quando ele entrou para seguir a Jesus Cristo, ele entrou para seguir Jesus Cristo. Cristo controlou toda a vida dele, de cima para baixo. Controlava o pensamento dele, controlava os afazeres dele. Eu não estou dizendo que vocês têm que se tornar um missionário como o apóstolo Paulo. Mas uma vez que você confessa Jesus Cristo como seu Salvador, uma vez que você tem o céu como destino, você não é mais cidadão aqui dessa terra. Você é apenas um forasteiro, um peregrino de passagem, indo rumo ao seu verdadeiro lar. E é esse lar que toma a proeminência em nosso pensamento e nossos corações. Então, a primeira coisa que aprendemos com o exemplo do apóstolo Paulo é que a nossa salvação nos prende a Jesus Cristo. Ele toma conta da nossa vida, ele invade nossa vida. Ele se torna chefe de tudo. Segunda coisa que aprendemos com o apóstolo Paulo é que a vida cristã envolve sacrifício. Envolve sacrifício. Jesus disse que se alguém quer ser o discípulo dele, precisa negar a si mesmo, tomar sua cruz e segui-lo. Tomar a cruz não é sofrimento. É a cruz que eu tenho. Tem mulher que fala do marido, é a cruz que eu preciso carregar. Não é isso. Cruz não é sofrimento, cruz é morte. Você nunca viu ninguém carregando uma cruz que voltasse vivo sem a cruz. Cruz é morte. Você está entregando sua vida nas mãos de outra pessoa. Você está comprando uma passagem de ida, porque não tem volta. E
E aqui a gente percebe que, humanamente falando, eu não conheço ninguém mais fiel do que Paulo, em todo, pelo menos no Novo Testamento, talvez Daniel. Mas no Novo Testamento, talvez ninguém que era mais assíduo em fazer a vontade de Deus. Mas será que tem alguém que sofria mais do que Paulo? Eu imagino que ele ficou deformado fisicamente. Ele foi apedrejado, ele foi açoitado batido com varas, açoitado com açoites, mais do que uma vez. Eu não sei, a cabeça dele deve ter sido tudo deformado, as costas dele tudo cicatrizado, talvez andava de mau jeito, eu não sei. E ele mesmo explica em 2 Timóteo 3,12, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo, Jesus, serão perseguidos. E se nós não somos perseguidos hoje, talvez dois motivos, porque Deus está nos favorecendo nesta época, mas talvez é porque nós não estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus, porque se estivéssemos andando do jeito que Ele pede, talvez o nosso caminhar não seria tão suave. A vida cristã envolve sacrifício. A terceira coisa que nós aprendemos com Paulo aqui, há coisas que valem mais do que a vida. Há coisas que valem mais que a vida. Durante o tempo da Guerra Fria, e eu fui criado durante esse tempo, lembro bem aqueles dias, tinha uns que diziam: vamos parar com guerra, vamos nos entregar para os comunistas. E eles tinham um slogan, uma frase que diziam assim: better red than dead, traduzindo literalmente, melhor vermelho do que morto. Vermelho era a cor do comunismo. Todas as bandeiras do comunismo são vermelhas, já percebeu? É melhor ser comunista e deixar eles dominar a gente do que morrer. Mas não é verdade, né? Não é. Há coisas que valem mais que a nossa própria vida. Dom Pedro I não entenderia esse sentimento. Ele disse: liberdade ou a morte. Eu acho que ele não estava correndo o perigo de morrer, mas né? Liberdade ou a morte, saca a espada e diz isso. E se não houver coisas mais valiosas do que a nossa vida, estamos dizendo que a nossa vida terrena é o que mais importa para nós. Que nosso bem-estar aqui e agora é a coisa mais importante. Paulo mostra que a convocação por parte de Cristo é mais valiosa do que qualquer coisa que esse mundo oferece, inclusive a própria vida. Nós fomos chamados para uma realidade muito melhor do que esta realidade presente. Será a nossa vida futura uma vida física, mas não com esses corpos que adoecem, que quebram, que envelhecem, que são debilitados. Corpos físicos verdadeiros que duram para todo sempre, em uma terra renovada e recriada, com o prazer de viver sem pecado e delícias que a gente não pode nem imaginar, perpetuamente na presença de Deus. E nós estaríamos dizendo que essa vida é mais importante, que essa vida é mais valiosa. Mas tudo que Paulo nos ensinou até aqui diz que não é verdade. Que a nossa herança, junto com os santos em Deus, é bem mais importante. Ele tem usado frases tais como as profundas riquezas de Cristo, as insondáveis riquezas de Cristo, as grandes riquezas da sua graça e assim por diante. Paulo mostra que essas coisas são mais importantes do que qualquer coisa que nós temos aqui na Terra, inclusive a nossa vida física. Muitos se tornam cristãos
porque querem melhorar de vida. Eu lembro quando crentes eram uma minoria bem pequena e pessoas viam que pessoas se tornavam crentes e melhoraram de vida. E falavam, eu vou me tornar um crente para melhorar de vida. O que eles não sabiam é que essas pessoas que se tornavam crentes paravam de ter casos com outras mulheres, pararam de beber, bater na sua mulher e começaram a trabalhar. Quando você trabalha e não bebe, e você é um bom funcionário porque você é honesto, você normalmente melhora de vida. Eles não viam essa parte, eles pensavam que era alguma coisa mágica que acontecia. E agora, eu lembro quando eles diziam assim, eu sou católico, mas eu só contrato crente, porque crente é honesto. Faz décadas que eu não escuto isso, as pessoas falando isso, porque muitas pessoas pensaram que é só se tornar crente que você fica rico. A verdade é que Paulo tornou-se cristão porque não para ficar rico, não para ficar bem de vida, mas porque ele descobriu a Jesus Cristo e começou a amá-lo. Em Filipenses 3 ele diz que tudo que ele antes prezava, hoje ele considera como lixo para ter a Cristo, porque Cristo também é bem melhor do que todas as outras coisas. Mas quando ele se tornou cristão, a vida dele piorou e muito. Antes de ser cristão, ele é um fariseu respeitado. Ele tinha posição dentro do país dele, ele tinha autoridade, ele estava rapidamente subindo no poder político e religioso. Mas quando ele se tornou cristão, ele foi desprezado. Ele escapou de várias tentativas de assassinato, ele sofreu todas as coisas que eu mencionei. Mas para ele tudo valeu a pena, porque há coisas que valem mais do que o nosso sofrimento, coisas que merecem, que são dignas de um pouco de sofrimento nessa vida. E isso é muito importante, porque andar como cristãos exige sacrifício. Você não pode fazer tudo que o mundo faz. Seus gostos terão que mudar. Sua perspectiva será transformada. Você não vai sentir prazer nas coisas que o mundo sente. Você não vai viver da forma que o mundo vive. Você não vai se divertir da mesma forma que o mundo se diverte. E se você não estiver disposto a sofrer, você não conseguirá viver de acordo com o seu chamado. Terceira coisa que o nosso caminhar cristão envolve a ideia de que nós precisamos adequar as nossas vidas à nossa real natureza. Precisamos adequar nossas vidas à nossa real natureza. Olha comigo, primeiro em versículo 2. Lembra que no versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Como assim, Paulo? Ele explica no versículo 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Aí ele continua, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Nós vamos falar sobre isso de forma mais detalhada a semana que vem. Mas veja uma coisa aqui. A vida cristã é muito mais que uma vida moral. Há pessoas que querem transformar o cristianismo em apenas uma vida de moralidade. Não faça isso, não faça aquilo, ama seu inimigo e não briga com os outros e você é um bom cristão. A vida cristã é muito mais do que isso. Porém, há um tipo de vida moral que resulta da nossa fé em Jesus Cristo. Há qualidades que, quando nós pensarmos sobre a salvação que temos em Jesus Cristo,
nós vamos começar a desenvolver em nossas vidas. Quando nós começamos a refletir sobre tudo que nós recebemos por meio de Jesus Cristo, da parte de Deus, quando nós começamos a refletir sobre o nosso destino final, há mudanças que nós vamos querer fazer. Paulo destaca algumas dessas mudanças. Primeiro, eu vou colocar em 3 categorias. Primeira mudança é humildade e mansidão. Ele diz que com toda humildade e mansidão. Humildade literalmente significa baixeza de mente. Os gregos da época do apóstolo Paulo achavam isso um vício, uma característica de um escravo. O escravo ou tinha um espírito de dominado, né? Ele não tinha autoestima, andava com cabisbaixo o tempo todo, ou às vezes ele usava uma falsa modéstia, uma falsa humildade para tentar manipular o seu mestre, para conseguir as coisas que ele queria. Para o cristão, porém, humildade é uma virtude. O cristão reconhece o que ele realmente é e não se exalta acima dos demais. A humildade é o oposto da soberba ou do orgulho. O orgulho tem essa ideia: eu quero ser melhor que os outros. Não importa ser perfeito, importa ser melhor que meu vizinho. Não importa receber toda a honra, importa receber mais honra do que meu irmão. Sempre se vê como rival, sempre tentando chegar na frente. O cristão percebe que ele não tem motivo para achar que ele é melhor do que ninguém, porque se ele fosse receber o que ele merece, ele iria receber o castigo eterno de Deus no inferno para todos sempre. Então, a humildade é consequência de perceber de onde ele veio, do lamaçal do pecado, da morte eterna, da morte espiritual, e perceber tudo que ele tem, e que tudo que ele tem, ele recebeu de Deus. Nós não temos nada, nenhuma coisa boa que nós não recebemos por parte de Deus. Isso é humildade. Mansidão, a ideia é parecida. Humildade e mansidão vão de mãos dadas, mas ser manso é recusar, usar força para conseguir o que você quer. Mais uma vez, os gregos consideravam isso um vício. Eu não sei quem eu estou citando aqui, mas um comentarista diz: o manso não é fraco de caráter, aquele que obedece megamente ou que se medrosamente compromete a verdade. O cristianismo não é uma muleta para os doentes ou um apoio para os tontos, um substituto para aqueles que perderam outra coisa. Mansidão é uma virtude dos fortes, aqueles que poderiam exercer força para ter o que eles querem. Poderiam brigar, poderiam usar força física, poderiam manipular, mas decidem não usar. Pensa cá comigo. No cerne do cristianismo está a cruz. No cerne, no meio do cristianismo, está a cruz no qual o Filho de Deus deu a sua preciosa vida para pecadores. Quando eles pregaram ele na cruz, ele estava vivo. Quando eles tiraram ele da cruz, 6 horas, 7 horas mais tarde, ele estava completamente morto. E ele fez isso para salvar pecadores. E nós somos pecadores. E quando pecadores como nós, pela fé, aceitam a salvação que ele oferece, não existe espaço para mérito humano. Não existe motivo para nós dizermos: olha o que eu fiz. Olha como eu sou bom. Olha como eu sou mais inteligente. E a primeira coisa que nós fazemos ao nos tornar discípulos de Jesus Cristo é negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Negar a nós mesmos significa dizer não para nós mesmos.
a dizer, eu não me pertenço, eu não estou mais no comando, eu pertenço a outra pessoa. E a morrer, e fazer morrer todas as nossas vontades independentes da vontade de Deus. O primeiro conjunto de atributos que nós vamos começar a desenvolver é justamente isso, humildade e mansidão. Eu tenho que confessar que tem sido difícil para eu ser uma pessoa humilde. Não é minha tendência natural. Talvez você também não tenha essa tendência. Eu quero dominar, eu quero dizer para os outros como é que eles devem viver. Mas em Cristo eu tenho que perceber que eu não sou o melhor. Que eu não tenho nada a oferecer que eu não recebi. Que eu preciso também perceber que se eu tenho algum dote, algum dom, alguma habilidade ou talento, é Deus que me deu. Isso não me faz melhor do que ninguém, porque fora Deus, eu estava também caminhando para o inferno. Tudo que eu faço por mim naturalmente é podre. E eu preciso reconhecer que se eu hoje tenho alguma coisa, é porque Cristo me transformou. Ele me salvou. Todos nós. Não temos os mesmos dotes, mas todos nós temos que lutar para transformar o nosso orgulho em humildade e mansidão. Segunda coisa é paciência e amor, ou poderíamos dizer tolerância. Paciência, tolerância e amor. Com longanimidade, ainda estou no versículo 2, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Longanimidade vem de duas palavras, longe, ânimo. Ânimo é a explosão de ira. Vocês já viram aqueles desenhos animados, né? Que tem aquela bomba redonda e aquele pavio, né? Aí, se o pavio foi curto, você acende o pavio e explode logo, né? Mas imagina um pavio enorme, que leva muito tempo do fogo chegar até a bomba. Dá tempo para fazer o quê? Pisar no fogo e apagar para não explodir. Essa ideia de longanimidade é alguém que não perde a razão rapidamente. Não é que ele nunca perde a razão, não é que ele nunca fica irado, mas demora. Há motivos. A ira é uma coisa que Deus nos dá. Agora, é uma das coisas que nós, seres humanos pecaminosos, não sabemos lidar muito bem com a ira, porque quase toda a nossa ira é pecaminosa. Mas Deus também tem ira. Então não pode ser um pecado por si só. Então nós precisamos do quê? Longanimidade, para não explodir rapidamente, para poder... a gente ouve como se fosse uma virtude. Eu não levo desaforo para casa. Bem, cristão leva. Aquele que foi salvo por Jesus Cristo leva desaforo para casa sim. Ele não precisa se vingar. Por quê? Porque ele sabe quem está em controle. Que ele também merece o castigo eterno. E ele sabe que Deus vai vingar. Que esse tipo de coisa pertence a Deus. Podemos falar de paciência ou tolerância, suportando uns aos outros. Agora, deixa-me dizer, tem pessoas que gostam de provocar. Se você é uma dessas, não é permissão para você sair provocando seu irmão, para ver se você consegue tirar ele do sério. Eu tenho um colega missionário e eu não sei o que é sobre ele, mas ele tem um prazer em cutucar as pessoas e ver as pessoas reagirem a ele. Tem pessoas assim. Não. Mas sabe uma coisa? Todos nós temos arestas que precisam ser cortados. Todos nós temos partes ásperas, temos cotovelos que de vez em quando machucam o nosso irmão. Eu lembro uma vez estar jogando basquete e eu sempre fui bem magro. Hoje eu não sou tão magro quanto eu já fui jogando e sem querer eu estava sempre acertando o cotovelo e o meu pastor disse, ai, seu cotovelo é afiado, rapaz, isso dói, né? E sabe o que isso pede? Primeiro, cuidado da minha parte, para não acertar ele com o meu cotovelo. Não estava fazendo propósito, mas mais cuidado seria bom. Mas outra coisa é tolerância.
paciência, é suportar uns aos outros. Às vezes, o cotovelo não é cotovelo físico, literal. O cotovelo, muitas vezes, é uma palavra mal dada, ou uma resposta áspera, ou um agir sem pensar, ou talvez uma reação estúpida a alguma coisa que nós falamos. E é tão fácil ficarmos ofendidos. E ele está lidando com essa tendência de ficarmos ofendidos e está dizendo, não. Nós que ofendemos Deus tanto que ele poderia nos jogar no inferno eternamente por causa das nossas ofensas, dos nossos crimes. Não temos o direito de ficarmos ofendidos. Nós precisamos suportar uns aos outros. Significa que quando somos provocados, não ficamos irritados. Porque nós fomos chamados em um só corpo. Ele também fala de amor. Amor não é o afeto pelo tipo de pessoas que naturalmente gostamos. Há pessoas que são fáceis de amar. Se você gosta de ler livros, eu amo você. É facinho amar pessoas que leem livros e gostam de falar sobre os livros que leem. Para mim, esse tipo de gente é minha gente. Mas e a pessoa que não quer ver livro nem pintado de ouro? A pessoa que só assiste novela e quer vir com ideias que tiraram da TV para vir discutir comigo. Aí é difícil amar essa pessoa. Estou dando um exemplo estúpido, mas está vendo que todos nós temos pessoas, tipos de pessoas que facilmente amaríamos. O amor aqui não é esse tipo de coisa, é a resposta ao amor que Deus nos mostrou em Cristo. Um amor que morre para redimir os que não merecem. Esse é o amor. É desenvolver real afeição e carinho por aqueles que naturalmente seriam nossos inimigos. Nós nunca parecemos como Deus tanto quando nós amamos as pessoas que nos ofendem, que fazem coisas para nos provocar, quando nós amamos nossos inimigos. Amar nossos amigos é fácil. Amar pessoas que nos tratam bem canja. Mas amar as pessoas que nos provocam, que nos irritam, que são nossos rivais, isso é difícil. Mas esse é o amor que nós temos que ter, porque nós fomos amados dessa forma. A última categoria é união e paz, versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A única coisa que eu quero dizer aqui é que unidade não é alguma coisa que nós fabricamos, que nós desenvolvemos. A unidade é alguma coisa que nós recebemos. O Espírito Santo já fez a unidade. Nós vamos ver a base dessa unidade, se Deus permitir, domingo que vem. Mas, então, cabe a nós preservar a unidade que o Espírito Santo já fez, especialmente a nível de igreja local. E aqui eu quero que vocês notem algo. Nós tivemos 3 capítulos, primeiros 3 capítulos de Efésios, abarrotados de teologia e de doutrina profunda. Há pessoas que amam esse tipo de coisa. Eu sou uma delas. Ficam fascinadas com doutrinas esotéricas e exóticas. Eu lembro quando estávamos em Carapicuíba, na Grande São Paulo, e começou a chegar um homem que era tinha sido membro de uma igreja presbiteriana, agora ele estava chegando na nossa igreja batista, não queria se comprometer, mas estava chegando. Aí, todo domingo, ele chamava um outro senhor da nossa igreja que gostava mesmo das coisas,
trazia livro de teologia para mostrar o livro. Eu não sei se ele tinha lido o livro de teologia, mas ele trazia o livro para mostrar que ele tinha o livro e tal, e só queria falar sobre calvinismo, que nenhum nem o outro entendia direito. Mas esse era o assunto, é doutrina, doutrina, doutrina. Mas ele não era estável, não se submetia a nenhuma igreja, tinha tanta coisa que precisava resolver. Eu quero que vocês percebam que doutrina nunca foi um fim em si mesmo, como se Deus visava encher cabeças ocas de fatos. Ensinamentos sobre Deus, sobre a salvação, sobre a igreja e tudo mais que tem na Bíblia. Esses ensinamentos existem para transformar nossas vidas. Quando nós ouvimos fatos sobre Deus, nós devemos viver diferentemente. Quando nós ouvimos sobre a salvação que nós temos em Cristo Jesus, nós devemos, e nós cremos no Evangelho da nossa salvação, isso transforma a nossa vida. Quando nós ouvimos que o Espírito Santo está em nós, que ele habita em nossos corpos, nós devemos viver de uma forma que agrade o Espírito Santo, e assim por diante. Então, depois de 3 capítulos de ensinamentos, ele diz: rogo-vos que andeis de forma digna da vossa vocação. Nós não podemos simplesmente entrar na prática cristã sem conhecer a doutrina. Mas, por outro lado, conhecer a doutrina sem viver de acordo com as implicações dessa doutrina também é bola fora. Nós precisamos andar de acordo com as coisas que nós aprendemos. Os ensinamentos de Deus sempre exigem uma resposta em nossa vida. Sem os ensinamentos, a resposta nunca vai perdurar e nunca vai ser correta. Mas com os ensinamentos, nós precisamos mudar de vida. E eu quero que vocês notem uma última coisa. O que muda? O que esse andar produz? Tendemos a pensar que a vida cristã, como se fosse uma série de proibições e santificação, como se fosse uma vitória progressiva sobre o pecado. E a santificação é uma vitória progressiva sobre o pecado. Não é só isso, mas é. Mas os pecados que recebem mais atenção hoje em dia são pecados como de cunho sexual, de bebida, de drogas, desse tipo de coisa. Né? Parece que a gente quase, talvez mentira, entra nisso. Paulo vai falar sobre essas coisas depois. Mas nota o que recebe a atenção dele aqui. Humildade, mansidão, longanimidade, paciência, tolerância, amor, unidade, paz. Nós não tendemos a pensar sobre essas coisas como virtudes cristãs. E nós quase nem percebemos, eu estou falando de mim pelo menos, quando nós violamos algumas dessas virtudes. Jerry Bridges escreveu, ele é falecido, mas escreveu um livro chamado Pecados Respeitáveis. E eu ainda não li o livro, mas só o título me intriga, eu quero ler um dia. Mas ele tem em mente pecados tais como orgulho e soberba, coisas como o pecado de querer ser sempre o melhor, o primeiro, ira, pecados como a intolerância e facciosidade. Mas nota que esses são os pecados com os quais Paulo lida primeiro. Você é humilde, longânimo, tolerante, manso, amoroso, pacífico? Deixa eu te perguntar. Seu vizinho, talvez sua família, olhando para a sua vida, eles te conhecem melhor do que eu, viu? Eles diriam,
Este aí é um verdadeiro crente. Porque você demonstra essas coisas. Mansidão, humildade, tolerância, longanimidade. São essas coisas que são distintamente cristãs. Qualquer um pode resolver os pecados externos e grandes. Não, qualquer um não, mas é mais fácil resolver esses pecados que resolver a sua impaciência, a sua intolerância, a sua arrogância e aspereza. Mas quando nós entendemos que nós temos em Cristo e de onde viemos, são esses pecados que nós vamos fazer morrer e vamos viver de modo digno daquilo ao qual Deus nos chamou, andando em humildade, mansidão, longanimidade, paciência, amor, unidade e paz. Que Deus nos capacite a viver dessa forma.